Olha só, eu tô com esse cabelo. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse moreno iluminado. A gente vai fazer um moreno iluminado nesse cabelo. A cliente ela me pediu um cabelo bem sutil, tá? A gente vai fazer umas mechas de baixo contraste. Vai ser um cabelo com um tom bem sutil. E eu preparei esse vídeo aqui para mostrar o passo a passo, como a técnica que eu usei nesse cabelo, tá? E mostrar aí todo o processo, desde o início da técnica aos produtos que eu usei para tonalizar e como eu tonalizei e todas as técnicas que eu usei, tá ok? Então, primeiro eu comecei dividindo a mecha, eu separei de orelha a orelha, no orelha a orelha e no meio, tá? E aqui, já com a parte posterior, né, a parte de trás do cabelo, já separei o contorno em mechas bem fininhas, tá? Para fazer aí o contorno já da parte de trás. O moreno iluminado eu sempre gosto de começar por a parte de trás, por conta que a gente pode tirar os papéis antes, tá? Ó, nessa mecha eu tirei alguns filetes de cabelo, tá? Mesmo tendo pegado ela bem fina, eu tirei algumas mechas fininhas para não ficar marcado. Como eu falei para vocês, ela quer pouco contraste. E eu também dei uma eriçada na raiz, tá? Quando você eriça a raiz, você também evita que fique marcado aquela mecha, tá? Aí vocês podem ver com mais nitidez, eu tirando as mechinhas e logo em seguida eriçando a raiz, tá bom? Esse eriçado vai fazer com que não fique tão marcado as mechas. Aí no contorno é bem importante que você faça de uma maneira bem sutil essa primeira mecha, para que não crie marcação. Para que quando a cliente for prender em um rabo de cavalo o cabelo, ele não fica aquela mecha marcada, entendeu? Fica uma mecha mais suave e mais sutil. Principalmente se for um cabelo de moreno iluminado. E dá um efeito super legal. A gente vai ver o passo a passo aí, tá bom? Aí eu fiz o mesmo processo em todas as mechas, tá? Né, do contorno, separei e ericei aí em todas as mechas. E agora a gente vai a parte é, de dentro do cabelo, né? Essa parte de dentro do cabelo eu vou pegar um zigue-zague mais profundo, tá? Para que eu tenha um bastante contraste com esse cabelo. Não fica um cabelo muito loiro, com uma cor muito explosiva. Porque, como eu falei no início, a gente quer um tom mais suave, né? E um cabelo mais com menos contraste. E também é moreno iluminado, né? Como vocês podem ver, a mecha eu peguei em zigue-zague, separei os picos, né? Tem os picos, o zigue-zague ele tem os picos, que é aquela parte mais alta, e tem os vales, que é a mais baixa. Então você separa ali praticamente os picos, separa uma mecha bem fina e transparente embaixo, para fazer sombra. Então essa mecha que eu separei embaixo, ela vai ficar sem clarear o cabelo. E logo em seguida eu iriço a raiz também para evitar marcação, tá? E aplicar. Você pode perceber que nessa mecha do zigue-zague é uma mecha um pouco mais marcada, tá vendo? É uma mecha um pouco mais grossa, mas quando ela se misturar com todo o cabelo, ela não vai ficar marcada desse jeito. E também o eriçado, ele ajuda a não deixar essa mecha marcada, tá? E o interessante é que ela fique assim, é, um pouco mais marcada e ao mesmo tempo suave na raiz, tá? Ó, mais uma vez, pra vocês verem nítidos, com mais nitidez essa parte das mechas, tá bom? Eu separo aí estou separando aqui mais uma mecha. Você vê que eu deixei a sombra, agora separei o zigue-zague. Na primeira mecha eu só tinha feito o zigue-zague e tinha feito a franja. Nessa segunda etapa, como vocês podem ver, eu separei primeiro a sombra, que é a parte que eu não vou clarear, e depois eu fiz a separação em zigue-zague, a separação da mecha em zigue-zague. Aí agora eu vou separar os picos do zigue-zague e deixar uma sombra um pouco mais profunda. Vocês podem ver essa mecha, esse cabelo embaixo que vai ficar escuro aí, ele vai criar uma sombra e vai dar contraste aí para as nossas mechas. O cabelo acabou dando um nozinho aí nas pontas, aí às vezes é normal quando a gente está fazendo o procedimento. Eu vou desembaraçar ele. Eu vou separar novamente os picos do zigue-zague, como vocês podem ver. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Separar os picos, eriça a raiz para criar o menos marcação possível e aplicar o descolorante no cabelo. E a gente vai fazer isso até o topo. Ó, depois de fazer esse processo até o topo, eu percebi que a primeira mecha, ela já havia chegado aí, já está bem próximo do tom que eu quero, né? Um tom entre um 7 e um 8 no máximo. Então ela já está bem próxima ali, né? Aí eu dei uma espalhadinha para poder dar uma uniformizada no clareamento da mecha. E quando você vai fazer um moreno iluminado, é bem importante que você tenha esse controle ali do fundo de clareamento. Porque se passar muito do fundo, você não vai ter dificuldade para tonalizar essas mechas, tá? E entregar um tom
o tom que você quer vai ser um pouco mais difícil de entregar, por conta que o fundo de clareamento não vai estar adequado. Então, você, ao mesmo tempo que você vai fazendo as mechas, você presta atenção nas mechas que já foram aplicado o descolorante anteriormente. Porque como é um tom que de baixo contraste, a gente não vai precisar clarear muito o cabelo, é muito rápido esse processo, principalmente se for um cabelo natural, que é o caso aqui. Então, a gente já vai tirando as primeiras mechinhas, as mechas que for boa, e dá continuidade, entendeu? Como vocês podem ver, eu estou lá no topo. Aqui no topo, os zigue-zagues eles vão ser um pouco menos profundo e mais fininhos, como vocês podem estar vendo aí. O processo é o mesmo, vai ter a sombra, só que o zigue-zague ele é um pouco mais raso e mais fino. Agora na parte frontal, aqui eu separei uma mecha fina, tá? Nessa parte do contorno, e separei também algumas mechinhas para não clarear muito. Ela quer um efeito mais sutil. Se eu apenas eriçasse esse cabelo, ia ficar uma marcação muito, ia ficar muito marcado e não é esse o desejo da cliente. Então a gente vai pegar uma outra mecha em transparência novamente. Vamos separar umas mechinhas para deixar de contraste, igual a gente fez nessa primeira mecha aí da lateral, tá bom? Para não ficar muito claro, senão vai criar um contorno. A gente não está querendo que crie um contorno marcado, a gente quer um contorno bem suave. Então eriça para deixar menos marcado ainda e aplica o produto. E assim a gente vai fazer até o final do cabelo. Veja que eu pego as mechas numa posição na diagonal. Aqui eu já, depois de ter feito as duas primeiras mechas do contorno, eu já comecei em zigue-zague novamente. Estou fazendo aqui um zigue-zague. O zigue-zague nessa mecha do meio pode ser um zigue-zague um pouco mais profundo, tá? Você vê que é um zigue-zague um pouco mais fino, mas ele tem uma profundidade. Isso dá uma marcação, dá um desenho de mecha bem legal. Então, separei uma mecha de sombra, né? Uma mecha que eu não vou descolorir. E aplicar novamente. É parecido com o que foi feito no restante do cabelo, na parte de trás. Então, a gente vai seguir da mesma forma. Separa uma mecha em transparência para deixa o contraste aí, né? Na parte de baixo. E depois, nós vamos seguir com o zigue-zague novamente, depois dessa parte aí. Importante também você separar a franja, tá? Nesse momento eu separei uma parte da franja, ela tem uma franja um pouco mais curta. E eu separei o zigue-zague aí. Como vocês podem ver, eu não sigo um padrão de divisão de mecha. Então, assim, é uma mecha bem criativa mesmo. Mas, essa técnica do zigue-zague, você vê que eu fiz o cabelo em todo ele com essa técnica do zigue-zague. Você separa o zigue-zague, depois você separa os picos do zigue-zague, deixa a sombra embaixo e clareia apenas os picos. Nessa imagem vocês podem ver que já está sendo tirado alguns papéis, já dá para ver o fundo de clareamento do cabelo. Tá ficando já um fundo bem legal. Como é um cabelo natural, o fundo de clareamento já fica um fundo bem legal. Bem próximo da cor que a gente quer. Por isso que tem que ter um controle maior em relação ao fundo. Quando vai ficando mais próximo do topo, o zigue-zague ele precisa ser mais sutil, mais suave. Então vai ficando mais próximo do topo, separa um zigue-zague mais fininho, com menos profundidade, para a mecha ficar mais fina e dar um efeito mais soft, mais sutil. Então, novamente eu estou separando o zigue-zague, eriçando e aplicando o produto. Eu não vou filmar o outro lado, tá? Só vou filmar um lado só, porque o outro lado vai ser basicamente o mesmo processo. Ó. Veja que está praticamente na última mecha. Eu separei a sombra, separei o zigue-zague. Aqui eu separei um zigue-zague um pouco mais profundo e vou eriçar um pouco mais para dar menos marcação no cabelo, tá? Você vê que eu puxei a mecha bem, ericei bem mais essa mecha para que não haja marcação nessas mechas. Aqui eu já estou na parte da franja, né? O outro lado, como eu falei para vocês, não vou filmar. Aqui na franja a gente vai separar uma mecha bem fininha, bem transparente. A primeira mecha, apenas na parte da frente, de ela bem fininha. Como a franja dela é pouco, para ele não é um cabelo muito cheio, peguei a mecha fininha e apliquei o produto. A segunda mecha já foi basicamente o restante da franja, um pouco mais grossa. Separei alguns filetinhos aqui para não clarear, para deixar como contraste. E ericei a raiz para não ficar marcação na frente. Nessa parte, a gente já lavou todo o produto, já tirou todo o pós-colorante. E agora eu estou observando o cabelo, veja que as mechas, dá para ver bem, né, as marcações das mechas. Tem algumas mechas que ficaram um pouquinho mais marcadinhas, apesar do eriçado. Essas mechas que ficaram um pouco mais marcadas foram dos zigue-zagues mais profundos, na parte superior do topo da cabeça. Como o zigue-zague é mais sutil, veja que não ficou marcação nenhuma. Quando o zigue-zague ele é mais raso e mais fino, dificilmente fica marcação. Dentro do cabelo fica mais marcação por conta que o zigue-zague é mais
um pouco mais profundo, tá? Mas essa profundidade do zigue-zague, ela é proposital para dar contraste no cabelo, senão você acaba clareando muito o cabelo e a mecha acaba não tendo definição na mecha. Você precisa ter uma mecha um pouco mais grossa, por isso que o zigue-zague fica mais profundo e acaba dando uma marcadinha. Mas no próximo passo eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver esse problema dessa marcação. Veja o fundo de clareamento das mechas, como ficou bem legal. Com fundo de clareamento entre um 7 e um 8, um fundo bem bonito. E a gente vai partir agora para a tonalização dessas mechas, tá bom? Eu vou usar aí um 6.7, que é um louro escuro, um mix 0.44, que é uma laranja, e um pouco de 8.4, que é um louro claro alaranjado. Eu vou usar o 6.7 como base, tá, para o meu moreno iluminado. Eu sempre gosto de usar essas colorações ou tonalizantes marrons, tá? A gente vai colocar aí em torno de 15 gramas dessa coloração. Vamos colocar 2 gramas do mix laranja. O mix laranja para que evite que a nossa mecha fique muito fria e não tenha destaque. Então a gente vai botar o laranja para o marrom não esfriar muito a mecha. Então esse laranja vai ajudar a manter o tom quente das mechas, tá? Do moreno iluminado é sempre importante você deixar as mechas um pouco mais quente, tá? Ele tem esse, essa peculiaridade, né? Que é o tom marrom sempre puxando pro laranjinha assim. Dá um destaque bem legal nas mechas. Aí eu acabei de aplicar, eu coloquei 2 gramas do laranja. E o 8.4, né? Aí eu usei essa coloração para diluir um pouco mais o 6, né? E reforçar, já que ele já tinha o 4, né? Já reforça aí a questão do laranja, né? Para não deixar esfriar a nossa mecha. Então ele acaba diluindo o que ia ser um 6.7, acaba virando aí um 6,5 para 7, tá? E junto com essa mistura eu usei uma X de 5 volumes. Esse é o X de 5 volumes, essa emulsão, ela não vai abrir o fundo natural do cabelo, então ela não vai mexer na pigmentação. Ele não vai mexer no fundo, na cor natural do cabelo. Ele vai apenas pigmentar, a coloração vai apenas pigmentar nossas mechas. Ele não tem o poder de clarear a raiz ou de mudar a cor natural. Então o que é natural vai continuar natural e a gente vai pigmentar apenas as nossas mechas. Aí nós vamos aplicar em todo o cabelo, tá? Depois que eu aplicar essa tonalização, a gente vai resolver essa questão dessas mechinhas que estão mais marcadas por dentro. Como vocês podem ver, aí eu já terminei, né, de tonalizar todo o cabelo. Eu estou enluvando ele todo para que ele fique uniforme. Como vocês podem ver, já deu aí uma apagada, né, na explosão do laranja. Já tá ficando já um tom um pouquinho mais amadeirado, né, que é justamente o que eu quero. Ficando um tom um pouco mais puxando mais para o marrom, né, para o chocolate. O fundo de clareamento dele tava laranja. Aí ele continua laranja, só que com um tom mais bonito, né, totalmente que é. Para apagar aquelas mechinhas, aquele início de mecha, a gente vai usar aí um castanho escuro, ou um castanho claro, perdão. Esse castanho claro é o 5.0. Eu vou usar aí umas 15 graminhas aí desse. Na verdade foram 10 gramas e emulsão de 1,5, de 5% novamente, para poder apagar. A emulsão de 5% para não mexer no fundo do cabelo, apenas nas mechas. Tá? Bom, aí eu coloquei 10 gramas de tinta e umas 15 gramas de OX, tá? E a gente vai aplicar agora na raiz. Você pode fazer esse processo tanto antes do tonalizante quanto depois, tá? Eu preferi fazer depois porque aqui é um processo de transição de cor, não quero apagar. É só para diminuir aquele efeito de marcação das mechas. Não é para apagar as mechas, então eu quero que o 5 ele fique por menos tempo do que o meu tonalizante para as mechas. Então, como vocês podem ver, eu estou aplicando na raiz e já dando uma varridinha para não ficar marcado. A gente vai fazer isso em todo o cabelo, aplicando o 5.0 na raiz. Veja que eu desembaraço antes a mecha. E eu vou aplicar naquela raiz. Vejam que tem uma mecha um pouco mais marcadinha ali. E aí eu aplico bem na raizinha
o nosso castanho claro. Esse castanho claro é um castanho, é a cor natural dela, né? Um castanho claro. Mas aí a gente não vai deixar apagar, a gente vai fazer apenas uma transição de cor, só para deixar mais sutil ainda essas mechas. Na parte da frente tem um pequeno detalhe, onde a gente vai aplicar um pouco essa, essa pigmentação na raiz, de uma forma, no cabelo na diagonal, e nós vamos também separar a parte da frente do cabelo, tá? A parte frontal do cabelo nós não vamos aplicar na frente do cabelo, ali, na região da têmpora, da testa também não, para que não apague as mechinhas ali que está mais próxima da raiz, tá? Como você pode ver, eu separei essa parte da frente e não estou aplicando nela nesse momento. Vejam que é só na raiz mesmo que eu estou aplicando o 5.0, não estou puxando, não estou descendo ele para o meio do cabelo, só na raiz. Essa parte da frente a gente vai aplicar apenas na parte de trás da mecha, não vamos puxar, não vamos aplicar na parte da frente da mecha, tá? Só nessa parte de trás aí para dar um efeito mais sutil, mais soft, sem necessariamente apagar a mecha, né? E ficar um contorno mais iluminado, né? Por mais que a gente não tenha feito as mechas tão marcadas, um contorno tão marcado, se nós aplicarmos essa cor na raiz, na parte da frente, vai acabar apagando as mechas que já está bem sutil, vai acabar deixando mais sutil ainda e vai ficar muito escuro. Então a gente precisa ter todo um controle, né? Tem que ter toda uma parte artística, tem que ter todo um controle para não correr o risco de desfazer o trabalho que você já fez. Então a gente continua aplicando, vamos aplicar todo o cabelo. Depois que nós aplicarmos, vamos aguardar aí algo em torno de uns 5 minutos, tá? Então depois de 5 minutos, agora o que é que nós iremos fazer? Nós vamos fazer a transição de cor para não ficar marcado, né? Esse cabelo, veja que agora eu venho com um borrifador, né? Você vê que com o borrifador a gente dá uma borrifada na parte que está a coloração e puxa para o comprimento com o pente em pé para não trazer pigmentação para o restante da mecha, tá? A gente aplica, dá uma borrifada e penteia a mecha para fazer essa transição, para não ficar também marcado na parte escura. Veja que é algo bem rápido, né? Em alguns lugares, se necessário, você pode aplicar mais um pouco da coloração para dar um pouco mais apagado. E assim nós vamos fazer em todo o cabelo. Vamos borrifar a raiz e dar uma penteada, né? Puxar a coloração com o pente. Na parte da frente também fazemos a mesma coisa, na parte frontal. Veja que quando a gente passa o pente, ele não leva a pigmentação para as pontas, a pigmentação escura. No restante do cabelo só está o tonalizante, tá? Lembrando que o tonalizante ainda continua no cabelo, tá? Aquele tonalizante do 6.7 com o 0.44 e o 8.4 ainda estão no cabelo ainda. Como eu falei, né? Como eu queria que eles ficassem mais tempo, por isso eu apliquei o tonalizante primeiro e depois eu fiz essa transição aí da raiz, né? Fiz esse esfumado aí na raiz. Nem todos os casos vão ser assim, tá? Vai ter alguns casos que você vai precisar esfumar a raiz primeiro, né? Caso seja uma tonalização que você identifique que vai ser uma tonalização mais rápida. Então, às vezes você precisa esfumar primeiro para depois fazer a tonalização. Aí depois de fazer essa transição, né, com o pente, né, borrifando com a água e puxando um pouco do castanho escuro para fazer essa transição, para não ficar marcado. Depois de ter feito isso, nós iremos aguardar aí algo em torno de uns 5 minutos, entre 5 a 10 minutos, tá? Essa parte frontal aí, quando a gente vai puxar do mesmo sentido que a gente aplicou a coloração, tá? Sempre para frente e só na parte de trás da mecha, nunca na parte frontal. Depois de aplicado aí, a gente aguarda aí uns 5 minutos e lava o cabelo. Nessa hora eu tô identificando, veja como já apagou, já deu uma esfumada legal, ó.
Antes aparecia as mechas, agora já tá um pouco mais esfumado, né? O cabelo tá úmido. Vamos lavar e depois de lavado o cabelo, olha só, a gente já lavou, né? Já deu uma escurecida, como vocês podem ver. Nós vamos secar esse cabelo. Vamos agora partir para a finalização, né? Que é secar, dar uma escovada, dá uma olhada quando a gente está escovando esse cabelo. Olha o tom dessas mechas, totalmente diferente do fundo de clareamento, né? É justamente esse tom que eu queria. E olha essa raiz, olha o efeito da raiz, como tá bem sutil, bem suave, mas que as mechas, elas aparecem ali de forma bem elegante, as mechas no cabelo, né? Ficaram umas mechas bem bonitas. Então nós vamos escovar agora e finalizar o cabelo. Ficou uma cor realmente muito bonita, essas mechas. E esse é o cabelo, esse é o resultado do cabelo já finalizado. Vejam que ficou um tom bem bonito, né? Uma cor bem legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa cor, desse passo a passo. E até o próximo vídeo.